é tecnicamente ilegal, mas as ruas estão repletas de zonas de tolerância operando abertamente? Um lugar onde a corrupção é tão enraizada que se tornou parte da cultura cotidiana? Onde jovens mulheres são frequentemente vítimas de redes de tráfico humano que operam sem medo? Estamos falando da Ucrânia, uma nação que carrega o peso de ser considerada por muitos como um dos países mais pecaminosos do mundo. Mas será que essa reputação é justa ou apenas um reflexo distorcido de uma realidade muito mais complexa? O que realmente acontece nas sombras desta nação do leste europeu que a maioria das pessoas nunca vê? A Ucrânia é um enigma envolvido em contradições. Por um lado, é um país de rica herança cultural, com catedrais douradas e tradições milenares. Por outro, é uma terra onde as regras parecem existir apenas no papel, onde a lei é frequentemente apenas uma sugestão e onde a sobrevivência muitas vezes exige comprometer princípios morais. Hoje vamos mergulhar profundamente nos 15 fatos mais perturbadores sobre este país fascinante e controverso. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção sobre a Ucrânia. Antes de continuarmos, se você está gostando desse conteúdo exclusivo e quer ver mais investigações profundas sobre os lugares mais controversos do mundo, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais revelações impactantes. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos aos fatos que vão explodir sua mente. Fato número 1. A Ucrânia tem uma das taxas mais altas de tráfico humano em toda a Europa. Desde o colapso da União Soviética, milhões de ucranianas foram vítimas de redes criminosas que prometem empregos no exterior, mas que na realidade as forçam à prostituição e trabalho escravo. As estatísticas são assustadoras. Estima-se que mais de 100 mil mulheres ucranianas foram traficadas nas últimas 3 décadas. Muitas dessas mulheres vêm de áreas rurais empobrecidas, onde a falta de oportunidades as torna alvos fáceis para traficantes. Eles prometem trabalho como babás, garçonetes ou modelos em países ricos da Europa Ocidental ou no Oriente Médio. A realidade é muito diferente. Uma vez que cruzam a fronteira, seus passaportes são confiscados e elas são forçadas a trabalhar em condições desumanas, muitas vezes sofrendo abusos físicos e psicológicos brutais. O mais perturbador? As autoridades ucranianas frequentemente fazem vista grossa para essas operações, seja por incompetência ou porque alguns oficiais estão diretamente envolvidos nas redes de tráfico. Fato número 2. A corrupção na Ucrânia não é apenas generalizada, ela é sistêmica e está presente em todos os níveis da sociedade. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, a Ucrânia consistentemente figura entre os países mais corruptos da Europa. Mas o que isso significa na prática? Significa que praticamente nada funciona sem suborno. Quer uma licença comercial? Pague por baixo da mesa. Precisa de atendimento médico adequado? Prepare-se para dar uma gorjeta generosa ao médico. Seu filho quer entrar em uma boa universidade? O dinheiro fala mais alto que as notas. Policiais param motoristas não para fazer cumprir a lei, mas para extorquir pequenos pagamentos. Juízes vendem sentenças para o maior lance. Políticos desviam fundos públicos abertamente, sabendo que raramente enfrentarão consequências. Essa cultura de corrupção permeia cada aspecto da vida ucraniana, criando um círculo vicioso onde comportamento antiético se torna não apenas aceito, mas esperado. Fato número 3. A Ucrânia tem uma indústria de barriga de aluguel que opera em uma zona cinzenta legal extremamente controversa. O país se tornou um dos principais destinos mundiais para casais internacionais que buscam ter filhos através de mães de substituição. Por quê? Porque é muito mais barato que em outros países e as regulamentações são frouxas. Uma mulher ucraniana pode ganhar entre 10 mil e 15 mil dólares por carregar o filho de outra pessoa, uma quantia significativa em um país onde o salário médio mensal é de apenas 400 dólares. Mas essa indústria levanta questões éticas profundas. Muitas dessas mulheres vêm de situações de extrema pobreza e são essencialmente forçadas por circunstâncias econômicas a vender seus corpos.
Há relatos de mulheres sendo mantidas em instalações parecidas com fazendas, onde são monitoradas constantemente durante a gravidez. Clínicas operam com supervisão mínima e há casos documentados de bebês sendo abandonados quando nascem com deficiências ou quando os pais, encomendantes, simplesmente mudam de ideia. Fato número 4. A prostituição na Ucrânia existe em um estado paradoxal. Oficialmente é ilegal, mas na prática é tolerada e até mesmo regulamentada informalmente em certas áreas. Cidades como Kiev, Odessa e Lviv têm zonas inteiras dedicadas à indústria do sexo, onde clubes noturnos, saunas e casas de massagem operam abertamente como fachadas para bordéis. A polícia sabe exatamente o que está acontecendo, mas raramente interfere, exceto para coletar subornos regulares dos proprietários desses estabelecimentos. O que torna isso particularmente sombrio é a idade de muitas mulheres envolvidas. Há evidências substanciais de que menores de idade são forçadas à prostituição, algumas com apenas 14 ou 15 anos. Essas jovens frequentemente vêm de orfanatos estaduais ou de lares abusivos, tornando-se presas fáceis para cafetões que as viciam em drogas para mantê-las sob controle. A sociedade ucraniana em geral trata essas mulheres com desprezo, vendo-as como imorais, em vez de reconhecê-las como vítimas de um sistema falho. Fato número 5. O consumo de álcool na Ucrânia está entre os mais altos do mundo, contribuindo para uma crise de saúde pública devastadora. O ucraniano médio consome mais de 13 litros de álcool puro por ano, bem acima da média global. Mas as estatísticas não capturam a verdadeira tragédia. O alcoolismo destrói famílias inteiras, contribui para altas taxas de violência doméstica e é um fator importante na baixa expectativa de vida do país, especialmente entre homens. É comum ver homens bebendo vodka no café da manhã antes de ir trabalhar. Parques públicos frequentemente têm grupos de alcoólatras crônicos que passam dias inteiros bebendo. O mais perturbador é como isso afeta as crianças. Milhares crescem em lares onde um ou ambos os pais são alcoólatras, sofrendo negligência e abuso. O governo fez pouco para abordar esta crise, e tratamento para a dependência é caro e amplamente inacessível para a maioria da população. Fato número 6. A Ucrânia tem uma epidemia de HIV e AIDS que é uma das piores da Europa. Com mais de 250 mil pessoas vivendo com HIV, a nação enfrenta uma crise de saúde que é amplamente ignorada. Como isso aconteceu? O compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas injetáveis é o principal culpado, mas a falta de educação sexual adequada e o estigma em torno do sexo seguro também contribuem significativamente. Em algumas regiões, especialmente nas áreas do leste afetadas pelo conflito, até 2% da população adulta está infectada. O sistema de saúde ucraniano, já sobrecarregado e subfinanciado, luta para fornecer tratamento antirretroviral adequado. Muitos pacientes não têm acesso regular aos medicamentos que poderiam salvar suas vidas. Há também uma dimensão geracional trágica para esta crise. Milhares de crianças nasceram com HIV devido à transmissão de mãe para filho, e muitas crescem órfãos depois que seus pais morrem da doença. Fato número 7. O sistema judiciário ucraniano é amplamente visto como uma farsa corrupta, onde a justiça está à venda para o maior lance. Juízes são rotineiramente subornados, processos são manipulados e sentenças são pré-determinadas com base em quem pode pagar mais. Isso cria uma situação onde pessoas ricas e poderosas podem literalmente escapar impunes de assassinatos, enquanto pessoas comuns sofrem punições desproporcionais por crimes menores. Há casos documentados de empresários usando o sistema judicial para destruir competidores através de processos fabricados. Ativistas anticorrupção que tentam expor essas práticas frequentemente se tornam alvos, enfrentando acusações falsas ou até mesmo ameaças físicas. O sistema prisional também é notoriamente brutal, com superlotação severa, tortura e condições que violam direitos humanos básicos sendo comuns. Fato número 8. A violência doméstica na Ucrânia é endêmica, mas permanece amplamente não reportada e não punida. Estima-se que 1 em cada 3 mulheres ucranianas experimentou violência física ou sexual por parte de um parceiro. Apesar desses números alarmantes, a sociedade ucraniana tende a ver a violência doméstica como um assunto privado familiar, não como um crime que exige intervenção estatal.
A polícia frequentemente se recusa a responder a chamadas de violência doméstica, dizendo às vítimas para resolverem seus problemas em casa. Quando casos chegam ao tribunal, as punições são tipicamente brandas. Um agressor pode receber uma multa de algumas centenas de dólares ou uma sentença suspensa, mesmo em casos de abuso severo. Não há abrigos suficientes para vítimas que fogem de situações perigosas, e muitas mulheres acabam voltando para seus abusadores simplesmente porque não têm outro lugar para ir. Mas esses 8 fatos são apenas a superfície do que realmente acontece na Ucrânia. O que vem a seguir vai revelar aspectos ainda mais sombrios desta nação controversa, incluindo verdade sobre o mercado negro de órgãos, experimentos médicos ilegais e conexões com organizações criminosas internacionais que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre este país. Fato número 9. A Ucrânia se tornou um ponto de encontro para o comércio ilegal de órgãos humanos, uma realidade sombria que poucos ousam discutir abertamente. Hospitais em situação financeira precária e médicos mal pagos encontraram uma fonte alternativa de renda através da venda de órgãos no mercado negro. Rins, fígados e córneas de doadores questionáveis são vendidos para pacientes desesperados do Oriente Médio e da Ásia, que estão dispostos a pagar dezenas de milhares de dólares. De onde vêm esses órgãos? Muitos são obtidos de pessoas pobres que vendem partes de seus corpos por necessidade econômica extrema. Um homem pode vender um rim por $5.000, uma quantia que poderia alimentar sua família por um ano inteiro. Mas há relatos ainda mais sinistros. Pessoas desaparecidas, especialmente moradores de rua e viciados em drogas, são às vezes encontradas mortas com órgãos faltando. Investigações sobre essas mortes raramente levam a lugar algum, e autoridades parecem relutantes em mergulhar profundamente neste submundo por medo do que poderiam descobrir ou por estarem elas mesmas envolvidas. Fato número 10. A Ucrânia tem um problema massivo com experimentação médica ilegal e antiética. Empresas farmacêuticas internacionais descobriram que o país oferece um ambiente perfeito para testes clínicos com supervisão regulatória mínima. Pacientes desesperados em hospitais públicos subfinanciados são frequentemente recrutados para ensaios sem consentimento informado adequado. Eles não entendem completamente os riscos envolvidos e muitas vezes não são informados de que estão participando de experimentos. Em alguns casos, medicamentos experimentais são testados em órfãos e pacientes psiquiátricos que não têm capacidade legal para consentir. Os pagamentos feitos a médicos e administradores hospitalares para facilitar esses testes criam incentivos perversos, onde o bem-estar do paciente vem em segundo lugar em relação ao lucro. Quando algo dá errado e pacientes sofrem efeitos adversos graves ou até mesmo morrem, as empresas simplesmente encerram o estudo e saem do país, deixando vítimas sem compensação ou cuidados adequados. Fato número 11. O país serve como uma rota de trânsito crucial para o tráfico internacional de drogas, armas e outros contrabandos. Sua posição geográfica entre a Europa e a Ásia, combinada com fronteiras porosas e funcionários alfandegários corruptíveis, torna a Ucrânia um corredor perfeito para organizações criminosas. Heroína do Afeganistão passa pela Ucrânia a caminho dos mercados europeus. Armas, incluindo algumas roubadas de arsenais militares ucranianos, são contrabandeiradas para zonas de conflito no Oriente Médio e na África. Cigarros falsificados, produtos farmacêuticos contrafeitos e até materiais radioativos foram interceptados nas fronteiras ucranianas. Mas essas são apenas as operações que foram descobertas. Especialistas estimam que para cada carregamento ilegal apreendido, 10 outros passam sem detecção. Grupos criminosos organizados, muitos com conexões na Rússia e nos Balcãs, operam com relativa impunidade, pagando subornos generosos para garantir que seus negócios não sejam perturbados. Fato número 12. A indústria pornográfica ucraniana cresceu explosivamente nas últimas 2 décadas, frequentemente cruzando linhas éticas perigosas. Estúdios em Kiev e outras grandes cidades produzem conteúdo para mercados internacionais, recrutando jovens mulheres com promessas de dinheiro fácil e até mesmo fama. Muitas dessas mulheres têm apenas 18 ou 19 anos, e há suspeitas generalizadas de que algumas são ainda mais jovens, usando documentos falsificados. As condições de trabalho nesta indústria são frequentemente exploradoras.
As atrizes são pressionadas a realizar atos cada vez mais extremos, muitas vezes sem as proteções de saúde e segurança adequadas. Contratos são deliberadamente confusos e as mulheres descobrem tarde demais que assinaram direitos sobre sua imagem por quantias irrisórias. Quando tentam deixar a indústria, descobrem que seu conteúdo está espalhado pela internet, tornando impossível escapar de seu passado. Algumas relatam ter sido coagidas ou até mesmo forçadas a participar de filmagens através de ameaças ou manipulação. Fato número 13. A Ucrânia tem taxas alarmantes de suicídio, especialmente entre jovens e veteranos militares. Com mais de 21 suicídios por 100 mil habitantes anualmente, o país está entre os piores do mundo nesta categoria. O que está por trás desses números devastadores? Uma combinação tóxica de desesperança econômica, alcoolismo, estigma em torno de saúde mental e falta de serviços de apoio psicológico adequados. Veteranos que retornam do conflito no leste do país frequentemente sofrem de transtorno de estresse pós-traumático severo, mas recebem pouco ou nenhum tratamento. Jovens enfrentando desemprego crônico e falta de perspectivas futuras veem o suicídio como a única saída. O que torna isso ainda mais trágico é que a sociedade ucraniana tende a estigmatizar problemas de saúde mental, vendo-os como sinais de fraqueza em vez de condições médicas legítimas que requerem tratamento. Famílias frequentemente escondem suicídios, reportando-os como acidentes para evitar vergonha social. Fato número 14. O sistema educacional ucraniano está profundamente comprometido pela corrupção, minando o futuro de gerações inteiras. Desde o jardim de infância até a universidade, subornos são uma parte esperada do processo educacional. Pais pagam professores para garantir que seus filhos recebam notas melhores. Estudantes universitários compram diplomas sem frequentar aulas ou fazer exames. Professores que se recusam a participar deste sistema corrupto frequentemente enfrentam retaliação de colegas e administradores. O resultado é uma força de trabalho cheia de pessoas com credenciais que não refletem suas habilidades ou conhecimentos reais. Médicos que subornaram o seu caminho através da escola de medicina praticam sem competência adequada. Engenheiros que nunca dominaram conceitos fundamentais projetam edifícios e infraestrutura. Advogados que compraram seus diplomas representam clientes nos tribunais. Esta corrupção educacional não apenas prejudica indivíduos, mas também mina toda a economia e sociedade, perpetuando um ciclo de incompetência e desonestidade. Fato número 15. A Ucrânia tem uma das maiores populações de crianças órfãs e institucionalizadas da Europa, e as condições em muitos orfanatos são verdadeiramente horríveis. Mais de 100 mil crianças vivem em instituições estatais, muitas das quais são severamente subfinanciadas e mal administradas. Crianças nesses orfanatos frequentemente sofrem negligência física e emocional, com relatos de abuso sexual e físico sendo assustadoramente comuns. O pessoal é mal treinado e mal pago, levando a alta rotatividade e falta de continuidade nos cuidados. Crianças com deficiências são frequentemente isoladas em instituições especiais, onde recebem estimulação mínima e oportunidades de desenvolvimento. Quando essas crianças atingem 18 anos e são forçadas a deixar o sistema, a maioria não tem habilidades de vida, educação adequada ou redes de apoio. Estudos mostram que dentro de um ano após deixar o cuidado institucional, uma porcentagem significativa dessas jovens acaba na prostituição, criminalidade ou torna-se sem teto. Alguns até mesmo cometem suicídio, incapazes de enfrentar as demandas da vida adulta sem preparação ou apoio. Esses 15 fatos pintam um retrato perturbador da Ucrânia, um país preso entre seu passado soviético e um futuro incerto. Mas seria injusto caracterizar toda a nação apenas através dessas lentes escuras. A Ucrânia também é um lugar de resiliência extraordinária, onde pessoas comuns lutam diariamente para criar vidas melhores apesar de obstáculos imensos. É uma terra de contradições profundas, onde beleza coexiste com brutalidade, onde esperança persiste em meio ao desespero. A questão que devemos fazer não é se a Ucrânia é o país mais pecaminoso do mundo, mas sim o que essas condições revelam sobre sistemas econômicos e políticos mais amplos que permitem tal sofrimento.
Muitos dos problemas que discutimos hoje não são únicos da Ucrânia. Eles são sintomas de desigualdade extrema, colapso institucional e a mercantilização de praticamente todos os aspectos da vida humana. Quando as pessoas são empurradas aos limites da sobrevivência, quando instituições que deveriam protegê-las se tornam predatórias, quando a corrupção permeia todos os níveis da sociedade, o resultado inevitável é o tipo de disfunção que testemunhamos. A Ucrânia serve como um estudo de caso extremo do que acontece quando contratos sociais se quebram e quando a ganância é permitida para operar sem controle. Então, o que podemos aprender com a experiência ucraniana? Talvez a lição mais importante seja que sistemas justos e instituições fortes não são luxos, mas necessidades fundamentais para o florescimento humano. Sem eles, mesmo as pessoas mais decentes podem ser corrompidas e forçadas a comprometer seus valores apenas para sobreviver. A Ucrânia nos lembra que a civilização é frágil, que o progresso não é garantido e que vigilância eterna é necessária para proteger os sistemas que nos protegem da exploração e do caos. Se este vídeo abriu seus olhos para realidades que você não conhecia, se fez você pensar diferente sobre este país complexo e controverso, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio não é apenas um gesto de agradecimento. Ele permite que este canal continue trazendo histórias e revelações que os grandes meios de comunicação frequentemente ignoram. E se você puder, considere oferecer ajuda financeira através dos links na descrição. Essa ajuda financeira é o que permite ao canal ir ainda mais longe, investigar mais profundamente e trazer verdades desconfortáveis à luz. Cada contribuição, não importa quão pequena, faz diferença real na capacidade de produzir este tipo de conteúdo investigativo. Mas, será que revelamos tudo sobre a Ucrânia? Existem camadas ainda mais profundas desta história que permanecem não contadas? O que acontece quando olhamos além das estatísticas e números para as vidas individuais impactadas por essas condições? E o mais importante, como as tensões geopolíticas atuais e conflitos regionais estão exacerbando ou transformando esses problemas? As respostas a essas perguntas aguardam em vídeos futuros. Fique atento, porque a jornada para compreender os lugares mais controversos do mundo está apenas começando. A verdade é sempre mais complexa e mais fascinante do que qualquer narrativa simples pode capturar.